Muito bem, fala pessoal, vamos começar mais um Papo de Position. Hoje é dia 26 de março de 2021. Chegamos aí à última semana, né? O último Papo de Position do mês de março, um mês bem enrolado, né? Mas vamos observar os gráficos e entender o que de fato de relevante aconteceu na última semana e o que podemos esperar aí, quais são os ativos de destaque para a próxima semana. Bom, como vocês sabem, neste vídeo aqui eu trago para vocês uma visão do mercado alicerçada sobre a filosofia do trend following, dos modelos seguidores de tendência, né? E também observando, como sempre, dando prioridade ao gráfico semanal, aquele gráfico que você aí em casa pode abrir aí o seu TradeView, né, que é a ferramenta que eu utilizo, e fazer as suas análises aí uma vez na semana, evitando aí o grande problema do mercado, que é, sem sombra de dúvidas, o estresse, né? O ruído que o mercado tem no dia a dia. Isso com certeza tira o sono de muitas pessoas que tentam aí desafiar e operar o mercado nos prazos mais curtos. Nós, como Positions, vamos tentar aí identificar os sinais mais confiáveis que o mercado nos mostra, e claro que isso acontece principalmente nos gráficos mais longos, né, na escala temporal mais longa, beleza, pessoal? Bom, vamos então observar os gráficos, principalmente aí começando pelo nosso Ibovespa, como toda a semana. Deixa eu só arrumar o meu gráfico aqui, que está todo bagunçado, né? E temos aí o nosso Ibovespa na tela, né, pessoal? E vamos entender o que de fato aconteceu nesta semana que passou, né? Bom, vocês que assistiram o vídeo na semana passada, vocês se lembram que eu fiz esses pontos aqui, né, essas setas que estão identificando, basicamente para quem não tem o conhecimento ainda tão aprofundado, nós identificamos aqui as zonas de topos, né? Nós temos os topos marcados pelas setas vermelhas e os fundos marcados pelas setas verdes, né? Então temos aqui basicamente a teoria básica de Dow, né? A teoria aí de identificação de topos e fundos no mercado. Eu só estou procurando aqui a outra seta para colocarmos aqui, né? E nós temos então esta sinalização no mercado. Ou seja, pessoal, novamente aí atualizando o cenário do Ibovespa após aquela perna de impulso que nós vimos lá de setembro de 2020 até aí janeiro de 2021, nós tivemos aí o mercado fazendo uma belíssima perna, uma tendência de alta, né, como nós podemos falar, e depois uma correção. Nesta correção, nós temos alguns sinais já que o mercado mostra aí fraqueza, né, e uma certa exaustão. Principalmente, nós tivemos a virada da média de 10 períodos para baixo, né? Então, enquanto o mercado surfou esta tendência, que foi a que nós falamos agora, né? Nós tínhamos este contexto, né? A média de 10 períodos apontada para cima, né? Mostrando uma tendência mais vigorosa de alta, né? Porém, o que aconteceu? O mercado aí mostrou cansaço, né? E essa média já aponta para baixo, né? Então nós temos aí no gráfico semanal sinais aí de uma tendência pelo menos mais curta de queda, né, de baixa, principalmente alicerçada aí por estas regiões de topos e fundos que eu marquei aqui. Então nós temos aí um zigue-zague descendente. Porém, observando o gráfico aí, não só observando a árvore, mas sim olhando a floresta, né, pessoal, nós temos aí o mercado ainda em uma tendência de alta, né? Então notem, desde que o mercado fez esse fundo em março até agora, basicamente nós temos ainda a média de 50 períodos, que nos dá aí, sem maiores dúvidas, né, um contexto mais altista, né? Então o mercado ainda teria, observando por um compasso mais longo, né, um espaço maior para correção. Sim, temos isso no nosso mercado. E olhem que curioso, né? Como está difícil, como está mais errático o mercado, né? Nós podemos colocar no gráfico diário e nós vamos observar o que? Deixa eu apagar essa linha aqui. Olhem só, pessoal, que curioso. O mercado corrigindo, né? Desde aquele ponto que eu falei de janeiro para cá. Mas olhem aqui agora, desde o mês de março, o que o mercado fez? O mercado marcou este ponto de fundo lá nos 107 mil pontos, né? E nós temos aí o mercado
saindo de uma tendência mais de baixa no curto prazo, uma tendência de baixa do curto prazo, né? Indo para uma tendência indefinida, né? Na ponta do lápis, nós tivemos aqui o quê? Nós tivemos até o mercado ameaçando, né? O rompimento aqui que aconteceu no dia 16 de março de 2021, ameaçando aí um pivô de alta, né? Que foi frustrado, mas notem que curioso, né? O mercado ainda fica aqui nessa região, testando essa região dos 115 mil pontos. No gráfico diário, se nós colocarmos, por exemplo, uma média muito conhecida e utilizada por muitos no mercado, que é a média de 20 períodos, para a identificação de uma tendência de alta mais curta, né, nós temos aí um mercado acima da média de 20 períodos, né? Na verdade, ele veio neste rompimento aqui, superou a média, né? E aí voltou para testá-la, né? Então seria assim um contexto mais positivo para quem busca algum argumento de compra, né? Seria talvez o alinhamento do frame, né, do prazo mais curto com o prazo mais longo. Aqui nós estamos falando agora do gráfico semanal novamente. Eu ainda fico com a minha leitura. Esta semana nós tivemos, então, aqui dando um zoom, nós tivemos o quê? Nós tivemos a confirmação daquele topo, possível topo aqui, né? Então, podemos sim afirmar que o mercado fez aqui um novo topo no gráfico semanal. Fica muito fácil de ver isto para quem não tem ainda também muito costume de traçar topos e fundos. Nós podemos ver o quê? Nós podemos ver que o candle marcado da semana passada fez a sua máxima acima do candle da semana anterior e desta semana também, né? Então temos aqui uma marcação de um topo novamente no mercado, ou seja, por esta leitura seria esperado o mercado fazer isso daqui, tá? E nós teríamos aí um novo zigue-zague de baixa, né? Mas, como eu falei para vocês, nós temos o quê? Nós temos um cenário extremamente errático, né? Não à toa que desde janeiro para cá, nós temos o mercado aí dando vários sinais falsos, né? Corrobora com isso e fica muito mais fácil, mais nítido para vocês visualizarem isso se nós observarmos o índice aí das small caps, né? Aqui traçado pelo Small 11, né? Que é o nosso ETF que replica o índice de small caps. Vocês podem ver aí de uma forma muito mais nítida, né? O que a gente tem. Olhem que curioso, pessoal. Primeiro, nós temos aqui o mercado, aqui o índice small caps que superou esta região de consolidação, tá? Que fica muito fácil de ser vista aqui, tá? Superando esta região, agora naquele momento a gente até acreditava que o mercado poderia buscar lá os 147 reais, né? Novamente, mas o mercado consolidou de novo, né? Então temos novamente mais uma consolidação aí. Então saímos desta região aqui de consolidação e passamos para uma nova região de consolidação, né? Um mercado bem lateral, né? Um mercado lateral de fato. E olhem que curioso, agora uma coisa que poucas pessoas observam, tá? Poucas pessoas observam este ponto, pessoal. Olhem aqui, que curioso. Até o momento, o índice de small caps, né, não superou o seu topo marcado lá em janeiro de 2020, né? E o que isso significa, né? Nós tínhamos até então, até aqui meados de dezembro, meio do ano passado, nós tínhamos aí as pessoas falando, ano passado não, ano de 2019, né? Dentro do período que nós vivemos aí, praticamente o ano de 2020 parece que não existiu. Vamos lá. Desde 2019, as pessoas vinham muito falando aí do índice de small caps, que era importante apostar em small caps porque elas rentabilizam mais a carteira, né? Você provavelmente já escutou essa história em algum canto, né? Mas o que aconteceu? Olhem só, por que o mercado criou esta narrativa? E eu vou até falar de outro ponto que explica muito isso e vocês devem ter muito cuidado com relação a estas narrativas. Bom, olhem só, pessoal, se nós pegarmos aqui o índice Small Caps desde janeiro de 2016, quando o mercado marcou o seu principal fundo nos últimos 10 anos, nós temos o quê? Nós temos desde 2016 até aquele topo que foi marcado aí em janeiro de 2020, praticamente o índice de small caps subiu 315%, tá? Isso uma valorização muito expressiva, né? Podemos falar assim. Enquanto o Ibovespa subiu neste mesmo período, nós tivemos uma valorização do Ibovespa de 217%, ou seja,
O índice Small Caps praticamente aí subindo uma vez mais, né? Subindo aí mais de 100% acima do Ibovespa. E aí as pessoas, lógico, vendo isso, né? Vendo essas discrepâncias no mercado, né? Esse ponto, começaram, né, a falar muito das small caps, que as small caps são as melhores opções, que investir em empresas mais consolidadas não vale tanto a pena, ou você vai ter uma carteira que não vai ter uma valorização tão forte, né? Mas as small caps aí têm um risco maior. E nós vemos em cenários de mercado que nada é determinístico no mercado, ou seja, nada é para sempre, tá, pessoal? Então não se apeguem a alguma questão que está acontecendo nesse momento e cravem, segurem aquilo para sempre, né? Nós vemos que o mercado muda de tempos em tempos. Então nós vemos aí, não sei se isso vai continuar por mais 1, 2, 3 anos, enfim, a gente não tem como saber isso, mas pelo menos até neste momento no Brasil, nós vemos aí o índice de small caps abaixo do seu topo anterior, ou seja, quem investiu no Small 11 lá em meados de janeiro, dezembro de 2020, até agora ainda está no prejuízo. Fato que não ocorreu aí no Ibovespa, né? O Ibovespa até chegou a superar a sua máxima, né? E aí com essa correção voltou abaixo da sua máxima lá de a máxima que foi marcada em setembro de 2019, né? Então, nós temos o mercado ainda performando, pelo menos nesse curto espaço de tempo, o índice Bovespa se comportando um pouco melhor, né? Então, muita atenção, principalmente com estas narrativas, tá, pessoal? Isso é muito importante. Bom, já falamos então do Small, falamos do Ibovespa, que está de lado, né? Vamos agora observar aí o índice americano, aqui nós estamos olhando o S&P, que novamente, né, absurdamente faz mais uma semana de alta, praticamente aí testando a sua máxima histórica novamente, né? Que paulada, né? Que força do índice americano, né? Nós vemos aí desde lá do crash o mercado fazendo uma linda tendência de alta dentro do mercado americano. Olhando, já que nós olhamos o gráfico diário do Ibovespa, nós podemos ver o quê? Aqui dentro do S&P, olhem como o mercado vem aí fazendo uma bonita tendência de alta. Se nós voltarmos a média para de 50 períodos, nós podemos ver como o mercado vem respeitando esta região de teste da média como uma região importante, né, de sobrevenda, né, que é um ponto importante de compra dentro dessa tendência de alta. Então, mercado americano, tendência de alta forte, não vejo nada nesse momento de mais relevante, alguma possível correção mais forte dentro do mercado americano. Nós podemos ver aqui a Nasdaq, que já rompe, né, o seu topo histórico, 3,42% de alta essa semana, belíssima também tendência de alta dentro do índice Nasdaq. E o Dow Jones, nós temos também outro sinal de alta. Então, o mercado aí americano bem sincronizado neste momento. E o IVVB11, né, pessoal? Que aí a ETF que replica o S&P também, né, fazendo aí um candle de 6,29% esta semana, tá? Este candle ameaça o rompimento deste ponto que foi marcado o topo lá nos R$250, também aí topo histórico praticamente no IVVB11, belíssimo, belíssimo movimento de alta também. Aqui cabe um aviso aos amigos que, se tratando de mercado americano, se tratando de IVVB11, pessoal, revisem as suas carteiras, verifiquem a exposição que vocês têm nesse momento dentro dos ativos americanos, tá? Pode ser aí que estes ativos, nesta tendência de alta, tenham aí se valorizado muito e ultrapassado o percentual meta da carteira de vocês, tá? Então é muito importante, só um minutinho, deixa eu desligar meu celular aqui, é muito importante que vocês tenham percentuais metas da sua carteira, então, ou seja, vou me expor ao mercado americano, quanto que eu quero me expor a este mercado? 10, 15, 20, 30% da minha carteira? Quando o mercado ultrapassa esse percentual, você vai lá simplesmente e reajusta a sua carteira comprando aqueles ativos que estão mais atrasados, né? Isso é muito importante, é o famoso rebalanceamento dinâmico, né? Então, quando você compra um ativo, tá, que está mais valorizado, né, vendendo aquele que já subiu muito, né? Então, isso, quando nós falamos de uma alocação macro de uma carteira, faz todo sentido. Então, vale a pena observar aí os ativos que vocês têm para verificar se neste momento não é a hora de talvez fazer um rebalanceamento. Eu tenho exposição sim ao mercado americano através dos ETFs, tá?
principalmente lá fora e um pouco até do IVB11. Esta semana eu fiz um rebalanceamento, tá? E comprei um ativo que eu já vou falar para vocês, tá? Mas sim, é importante observar isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o quê? Voltando naquela mesma narrativa do que nós falamos aí do Small 11, do índice Small Caps, vale a pena citar isso daqui, que eu já falei também algumas vezes aqui do mercado americano. Atualmente, todo mundo critica o Brasil, todo mundo está falando mal do Brasil, o Brasil é o patinho feio da história, né, pessoal? Mas vocês têm que entender que há cerca de 20 anos atrás, 30 anos atrás já quase, né? 2000, né? 2000 para cá, 20 anos atrás, na verdade, nós tivemos um ponto importante, que foi o crash de 2000, né? O crash da Bolsa Americana de 2000, né? Então, se nós voltarmos aqui, vocês vão observar o quê? Que lá em meados de 2000, o mercado americano marcou o seu topo. E olha o que aconteceu, pessoal, que curioso. Dentro desse período, o mercado americano corrigiu 48%, só voltando ao patamar que tinha marcado em 2000 e 2007. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês observarem o Ibovespa daquele mesmo período, vocês vão observar que foi um dos melhores períodos que o Ibovespa teve na história, né? Então, voltando lá no mesmo período aí de 2000 a 2000, aqui nós pegamos 2000, né? Então, após aí o crash de 2000, o mercado brasileiro fez sim uma correção também forte, né, de 54%, e engatou aí uma fortíssima alta que foi até lá mais, né? Nós podemos pegar aqui até um pouco mais, tá? Então, ó, de 2000 até este ponto, nós tivemos aí uma alta de 274%, né, no mercado brasileiro, né? Então, muito discrepante com relação ao mercado americano. Então, temos esse ponto importante, pessoal. Então, pode ser que daqui a um tempo, daqui a 1, 2 anos, nós podemos observar uma correção mais forte dentro do índice americano, seja ele o S&P, seja ele o Nasdaq, enfim, ou mesmo o Dow Jones, e ver aí o mercado brasileiro, por que não, aí fazendo uma alta, né, surfando uma alta mais forte, tá? Então, não se apeguem a narrativas. Esse é o ponto que eu sempre falo aqui no canal. E tenham um percentual meta da carteira de vocês para cada alocação. Pensem na carteira de vocês como um organismo dinâmico, um organismo vivo, né? Eu quero ter exposição a ativos brasileiros. Quanto que eu quero ter de exposição? 30%? Beleza. Quando isso ultrapassa muito, ou seja, eu estou com a minha carteira com 50% em ativos brasileiros, é uma boa hora para você rebalancear, vendendo esses ativos e comprando aqueles ativos que estão mais atrasados neste momento, beleza, pessoal? Bom, falamos disso, então vamos agora falar do dólar. Dólar que esta semana tenta aí já colocar um certo desconforto nas 2 semanas de queda que nós vimos, né? Dólar fazendo aí um candle esta semana de 4,82% de alta. É um cenário desafiador no dólar, né? Nós já falamos que o dólar está dentro desse longo range aí de correção, né? Nós podemos até traçar aqui, acho que faz mais sentido, 2 toques, né? 2 toques daqui na zona de baixo e 2 toques aqui nessa zona de cima, mais toques aqui, mais toques aqui. Vejo o dólar consolidado dentro dessa região e aí, ainda dentro dessa tendência de alta, eu observo muito calmamente e esperando para ver se o dólar tem forças para romper os R$6, tá, pessoal? Por enquanto, cenário é sim positivo, cenário de alta no dólar. Esse sinal é dado bem próximo da média de 50 períodos, né, que passa aqui. Então o dólar marca esse fundo aqui, fazendo este candle de alta, tá? Muita atenção, caso o dólar venha a tentar ultrapassar os 5,82 novamente, nós podemos ver o dólar aí ganhando força, fôlego para testar os R$6 outra vez. Beleza, pessoal? Isso não se deu só aqui no Brasil, então nós podemos observar o que a gente já vem cravando aqui no canal há bastante tempo, né, pessoal? Que é o índice dólar, né? Como o dólar vinha sendo amassado no mercado internacional, sofrendo uma desvalorização aí bem forte, né? Desde março de 2020, quando foi marcado este topo aqui no índice dólar, o dólar veio perdendo valor aí para outras moedas do mundo, né? Principalmente as moedas mais fortes. Na leitura mais longa, eu tinha falado com vocês aqui no canal, né?
desse ponto de suporte bem relevante no índice dólar, né? Nós falamos aqui que ele foi uma zona de resistência em 2009, depois em 2010, nós tivemos novamente essa zona sendo testada em 2014, rompida, né? Aí nós tivemos novamente em 2018 e agora em 2020. Ou seja, esta zona era uma zona importante de observação dentro do índice dólar. Claro que a gente não vai se expor ao índice dólar, né? Sair comprando um ETF ligado a isso, mas é importante observar este tipo de ativo para traçar cenários, principalmente para a nossa moeda. Ou seja, o dólar se apreciando frente a outras moedas internacionais, nós devemos esperar uma apreciação também do dólar frente ao real. Isso coloca mais aí um combustível dentro dessa já tendência de alta do dólar contra o real, né? Mas vamos esperar para ver aí se este ativo tem condições aí de superar os R$6. A gente entraria num campo bem mais difícil e não explorado antes aqui com relação à nossa moeda. Então, muita atenção neste ponto dos R$6 novamente falando. Falando aqui do Bitcoin que corrige, né, dentro da sua tendência de alta, nem nessa correção ainda não. Eu vi até uma matéria essa semana em algum jornal aí, mexendo aqui na internet, falava lá, Bitcoin corrige mais de 10%. Pessoal, está bem nítido para todos que a volatilidade do Bitcoin é uma volatilidade muito alta, né? Então, para quem se expõe a esse tipo de ativo, tem que ter isso em mente, né? Oscilações de 5%, 3% são coisas banais dentro desse tipo de ativo nesse momento. Por exemplo, se nós pegarmos aqui neste candle dessa semana, olha lá, mercado valorizando 17%, depois 27%, depois aí 17%, né? E aqui caindo 22%, ou seja, quedas de 15%, 20% são coisas naturais dentro da volatilidade deste ativo. Ao ponto, eu vejo o Bitcoin aqui fazendo 2 semanas de queda, testando a zona aqui de topo dos $62 mil, né? Neste momento, nós não vemos ainda nem sequer o ativo se aproximando da média de 10 períodos, ou seja, nós temos esse ativo ainda assim muito forte. Se nós observarmos aqui no passado, olhem lá, ele fez 1, 2, 3 semanas de correção e depois aí se aproximou aí da média de 10 períodos, né? Fez aqui esse candle que startou toda essa nova perna de impulso, ou seja, para quem busca novas compras, eu ficaria muito atento a esta zona de rompimento dos $62 mil, ou poderia ser até um trade mais arrojado, buscando aí a superação da máxima dos $58.758 para um novo gatilho de compra dentro do Bitcoin, tá, pessoal? Então, vale a pena observar, sim, este ativo para próximas semanas. Bom, eu quero falar com vocês agora dos juros. Vamos falar primeiro aí dos juros norte-americanos, né? O bond de 10 anos lá dos Estados Unidos, seguindo a sua tendência, a forte tendência de alta. Próximo ponto aí de resistência é a zona do 1,98, tá? Belíssima perna de impulso essa dos juros norte-americanos. Se nós olharmos aqui os juros futuros brasileiros, nós temos um cenário de alta também, né? Nós falamos já isso há algumas semanas já, né? O mercado rompe, testa, essa semana nós temos um novo rompimento aí do juros mais longo de 2030, né? O que abre espaço para o mercado vir a testar aqui esta região de resistência. Atenção, né, pessoal? Porque se o mercado superar aqui esta região, principalmente marcada aqui podemos até cravar um número redondo aqui, né, dos 10, nós poderemos ver aí o mercado abrindo espaço para buscar a zona lá dos 13,25, que é a máxima de setembro de 2018, tá? Sim, pessoal, parece que os juros vai sim revertendo a sua tendência de baixa que nós vimos lá desde 2016, tá? Importante observar os juros desse momento, tá? Juros mais curto, temos o mesmo cenário, o mercado ganhando força, ganhando impulso, né? Próxima região está aqui na zona do 7,40, depois disso, próxima região de resistência só lá nos 11,69, ou, né, nós temos aí, sim, o mercado aí precificando cada vez mais alto o nosso juros do nosso mercado brasileiro, né? Parece que, a princípio, toda aquela teoria
dos juros baratos no Brasil, 2, 3%, que é a hora de todo mundo ir para a bolsa, porque agora não vale a pena renda fixa. Parece que essa teoria, pelo menos o mercado vai colocando ela em xeque neste momento, tá? Muita atenção também nesta movimentação que nós temos nesse momento, tá? Olhando rapidamente aqui com vocês os índices setoriais, IMAT muito forte ainda, testa aquela zona de topo, né? Aqui o mercado se aproximando da média de 10 períodos, deixa um candlezinho que lembra um martelo, né? Nós podemos falar daqui, um martelo aqui, testando a média de 10 períodos, não chega a tocar, seria mais legal se tocasse, né? Seria aí um setup mais ajustado, mas sim, o que nós temos nesse momento é a indicação de força de alta dentro do IMAT. Olhando os outros índices, eu não vejo nada de muito mais relevante, o mercado fraco, temos aqui o IMOB fraco, testando a média de 50 períodos, nós temos o ICOM lateral, né, pessoal, desde lá de julho de 2020, lateral. Índice industrial tá bonito, tá? Índice industrial tá bem legal. Vamos olhar aqui até para trazer para vocês, vamos olhar os ativos que compõem o índice industrial, INDX, composição da carteira. Então vamos ver quais são os ativos que nós devemos ficar de olho aí dentro do índice industrial, né? Aqui nós temos, primeiro, com a participação, maior participação desse índice, deixa eu ver se ele ajusta aqui, não quer ajustar, então vamos procurar aqui, nós temos a Ambev, né, pessoal? Ambev aí com 14% de participação dentro desse índice. Após ela, nós temos a JBS com 9%, e aí nós temos a BR Foods com 4% aí dentro de participação desse índice. Também temos aí a Gerdau, né? A Gerdau aqui com 6,01% de participação dentro do índice aí industrial. Vamos ver aqui a VEG, se ela aparece dentro desse índice. Não, né? Não temos a VEG, temos aqui a Camil, Braskem, enfim, tá? Então é importante observar principalmente esses ativos. Dada a força desse índice, nós podemos ver talvez aí uma aceleração dentro desses ativos, tá? Vamos olhar aqui a Ambev. A BEV3, vamos ver aí como ela está. Em tendência ainda mais de baixa, né? Aqui eu vejo em Ambev esta linha, tá? De resistência inclinada, tá? Nós podemos traçar essa linha aqui, então o mercado ainda teria espaço para buscar aqui esta região dos R$16 em Ambev. Veja essa linha importante, zona aí que foi tocada já 1, 2, 3 vezes, tá? Importante região aí de teste para Ambev no longo prazo. Agora voltando aqui para os índices setoriais, nós temos aí o índice de energia elétrica também lateral e FNC de lado, né, também. Aqui o mercado chega a testar a média de 50 períodos, sem mais nada também, o mercado também bem errático neste ponto, tá? Bom, pessoal, falamos aí dos principais índices. Nesta semana, nós tivemos um mercado bem errático, né? Então, eu não tenho muitos ativos essa semana como destaque para vocês, então eu quero focar um pouco mais na análise macro, né? Vamos observar aí os ativos através dos ETFs globais. É importante observar de tempos em tempos a movimentação destes ativos, né? Então, observando primeiro aqui o nosso EWZ, nós temos o mercado ainda testando aquele canal que nós desenhamos aqui já faz algum tempo, né? O mercado testou aqui embaixo, testou novamente aqui, vem testando este canal, esta zona de suporte também, alicerçada pela média de 50 períodos. Eu vejo aqui como uma zona muito forte de suporte dentro do EWZ, tá, pessoal? Então nós temos essa região aqui, uma região que deve ser respeitada e vem sendo respeitada pelo mercado. Caso o mercado venha a perder essa região dos 31 dólares, o mercado abre espaço para buscar aí sim a região dos 26 dólares dentro do EWZ, tá? O mercado em uma tendência também mais errática, a princípio, zigue-zague são ascendentes, mas bem longe ainda de buscar o topo de dezembro de 2019, o mercado mais fraco dentro do EWZ. Olhando o mercado global, nós temos também outros países mostrando uma certa dificuldade. Essa semana, queda no mercado chileno, né? Vamos olhar aqui os emergentes. Nós temos aí
Aqui observando o México, né, também bem lateral, tá? Lateralizado. Nós temos aí Peru fazendo aí um sinal mais baixista nessa semana. Olha, o mercado ameaça perder esta região dos 34 dólares. Na ponta do lápis, o mercado se segura aqui, né? Então, é importante observar também aí. Pode ser um start de uma correção mais longa aí dentro do ETF do Peru. Índia, um dos mais bonitos, né? Um dos ativos mais bonitos dentro dos ETFs. Mercado dentro de topo histórico, né? Aqui consolidado já faz algum tempo, mas bem forte, né? Eu observaria, caso quisesse fazer exposição dentro desse ativo, a zona dos 43 dólares e 99 centavos, tá? Olhando esse daqui que é o da África do Sul, nós temos o mercado também aí corrigindo, até mais forte que os seus pares, né? O mercado vem aí numa correção mais pujante, né? Já se aproxima, na verdade, do seu topo, que foi marcado em 2019, praticamente corrigindo toda a queda do crash, né? Colômbia testa essa zona de suporte mais uma vez, então mais um sinal baixista aí dentro de outro mercado. E aqui não dá para não falar na Turquia, né, pessoal? Olhem só este sinal, este candle aqui no mercado turco, né? Simplesmente o mercado esta semana caindo aí cerca de 17% em uma semana, né? Impactante, né? Muito impactante. Para quem não acompanhou, houve aí um grande ruído dentro do mercado turco. O presidente lá trocou o diretor, se eu não me engano, do Banco Central, né? Isso causou aí um grande ruído no mercado, né? Isso mostra como investir apenas em um país, a gente acaba sendo aí refém do risco daquele país, né? Uma hora aquele país te pega, né? Uma hora a política daquele país te pega. Isso não é exclusividade só da Turquia, nós temos isso em diversos países, principalmente os países emergentes, né? E está aqui, né? Por que eu gosto de observar os ETFs? Muita gente me pergunta, mas por que você não olha o índice do país, por exemplo, a Bovespa lá da Turquia, né? Porque, pessoal, primeiro, se nós observarmos o índice do país, a gente não tem a questão cambial, né? Que é muito importante dentro do país. Ou seja, não adianta que você tenha, vamos imaginar aqui no Brasil, você tem uma valorização do seu ativo em reais, só que em dólar você está tomando fumo, né? Vamos imaginar que você colocou seu dinheiro no Ibovespa e em 2 anos você teve uma valorização de 30%, né? Parece ser uma valorização ok, uma valorização decente, né? Só que se você vai observar a cotação do real contra o dólar, né? Você vai observar que o real perdeu valor frente ao dólar, perdeu 60% em 2 anos. Aí você vai ver que globalmente o seu fumo foi aí de 30%, né? Você praticamente não conseguiu proteger a sua economia da depreciação, olhando na sua questão de patrimônio global, né? Então é importantíssimo observar não só o ativo cotado na moeda local, mas também dolarizar aquilo ali para saber como que está a situação. Por quê? Olhem isso daqui, se nós observarmos, se eu não me engano, acho que é o X100, eu olhei essa semana, o X1000, sei lá, acho que é esse daqui, ó. Esta é a bolsa da Turquia, né? Olhem, se vocês observarem, vocês vão ver que a bolsa da Turquia veio aí numa tendência bonita de alta, né? Olhem lá, desde 2009 até então nós temos aí o mercado fazendo novas altas, né? Só que isso não se reflete no ETF. Se nós observarmos aí o ETF, vocês vão ver que o mercado perde valor desde 2010, né, pessoal? Desde 2010 para cá, este ETF perdeu aí cerca de 70% do seu valor. Então, é errado olhar só a bolsa daquele país, porque globalmente o turco lá está perdendo mais de 50% nos últimos 10 anos do seu capital global, do seu patrimônio global, né? Aí as pessoas também podem falar, mas eu não invisto fora, eu não viajo, então eu não preciso me preocupar com o meu patrimônio em dólares. Pessoal, está acontecendo muito isso daqui no Brasil e é muito importante falar isso com vocês, né? Vocês têm observado aí nos últimos anos, principalmente de um ano para cá, que a inflação vem acumulando uma alta expressiva, principalmente quando nós observamos aí índices como o IGPM, vocês podem ver aí altas de 20% em um ano, mais que isso, né?
e isso acaba corroendo o capital das pessoas. Por quê? A economia hoje globalizada, ela funciona muito mais conectada, né? Então, por exemplo, o que acontece muito aqui nos ativos comotizados do Brasil, o produtor, ele tem a opção de exportar e vê que lá fora se paga muito mais, se paga em dólares, né, pelo seu ativo do que vendendo no mercado nacional. O que ele faz? Ele exporta e aí causa que falta de demanda, falta de oferta no mercado, né? Isso acaba elevando o preço aqui no mercado interno. Então a população acaba sofrendo direta e indiretamente pela valorização ou desvalorização da sua moeda, né? Outro ponto importante, muitos dos itens, desde vacinas até videogames, celulares, são produzidos com itens cotados em dólar, né? Ou fabricados fora, né? Ou até mesmo aqui no Brasil, mas cotados em dólar. Então nós vemos aí um forte impacto inflacionário dentro desta situação. Então era muito já questão previsível lá quando o Brasil começou a sofrer essa desvalorização cambial, nós esperávamos já um aumento da inflação, né? Isso que a economia não está pujante, não está forte, né? Então, eu perdi um pouco mais de tempo aqui, mas acho que é importante trazer para vocês este cenário, né? Essa situação de não só observar, porque quando a gente olha o Ibovespa, você pode pegar aqui e falar, mas não, olha o Ibovespa, de quem comprou em 2008 até agora está ganhando dinheiro. Será mesmo, né? Será que está ganhando de fato dinheiro, né? Se a gente coloca o EWZ, vocês vão ver que desde 2008 para cá, o fumo dentro do Ibovespa dolarizado é de quase 70% também, né? Então, ou seja, o Ibovespa nem sequer superou a inflação nesse período, pessoal. Então é muito sério este ponto, tá? É muito sério ter esta visão, ter essa análise crítica do mercado, para não ficar novamente preso às narrativas. Bom, vamos aqui, eu já me estendi demais nesse assunto, né? Então vamos olhar aqui rapidamente o mercado europeu. Aqui nós temos a Rússia, China também corrigindo, né? Aqui nós temos a Alemanha. Olhem só, pessoal, a Alemanha quase lá buscando o seu topo, marcado aqui em 2017, né? Que não é topo histórico ainda, mas está bem próximo. Então, o mercado aqui mais forte. Nós temos aqui agora Itália também se recuperando bem, né? Vemos aí uma força maior, expressiva dentro do mercado europeu. Também aí a bolsa lá da Espanha mais fraca, né, do que os seus pares. Aqui nós temos a bolsa da França também, ó, rompendo aí topo, indo embora também, né? Mais forte também essa bolsa. Portugal, ora pois, mas Portugal não está tão assim, né? Frente aos seus pares, Portugal vai sofrendo, né? Vai sofrendo mais, né? Então, bem parecido com o cenário aqui nosso do Brasil. Bom, agora vamos falar aí rapidamente, pessoal, do ativo que eu coloquei mais uma alocação essa semana, que foi o ouro, né? Vendi um pouco de mercado americano, de S&P, e coloquei aqui um pouco mais dentro do ouro. Por causa de tudo isso que nós falamos dessa tese inflacionária do mundo, eu fiz aí uma nova alocação, rebalanceando novamente a minha exposição dentro do ouro, tá? Prata que é um ativo que nós observamos, mas o ouro, por enquanto, testa, só para falar graficamente com vocês, testa essa zona aqui, que foi uma zona importante, né, de suporte e resistência, testa novamente aqui a região dos $150, tá? Deixa eu colocar aqui no ouro, eu gosto de observar o estocástico. Temos novamente o mercado aqui testando outra vez essa zona aqui, dentro de uma zona de sobrevenda dentro do estocástico, né? Então eu vejo aqui sim o ouro próximo a um ponto aí de pelo menos repique, tá, pessoal? Então fiquem bem atentos aí ao ouro. É isso, acho que deu para observar todos os ETFs, tá? Olhando aqui o ETF de mercados emergentes, dentro aí de uma belíssima zona de suporte, né, que foi o topo de 2018, deixando essa semana aí um sinal comprador, poderia ser melhor, né, mas sim, temos um sinal mais comprador aqui dentro do índice de mercados emergentes, aqui no ETF de mercados emergentes, tá? Importante observar, na próxima semana nós podemos ter uma aceleração dentro deste índice. Bom, como eu havia dito para vocês,
Essa semana nós não tivemos nada de muito relevante, tá? Eu vou atualizar aqui a minha carteira com vocês, começando com Uzi Minas, que foi dado stop naquela posição que eu tinha feito semana passada e estopado em Uzi Minas. Fico só com a posição que eu tenho comprado lá nos R$11, tá, pessoal? Então, mais um stop na carteira, mercado errático pra caramba, tá? E as posições novas não têm tido tanto sucesso assim, tá? O que me chamou a atenção essa semana dentro da minha carteira foi a SLC3, tá? Parece testar novamente essa zona de fundo, o mercado aqui está lateral, mas eu observaria aqui principalmente o mercado caso ele rompa os R$ 43,86. Esse ETF, a Transocean, né? Esta semana o mercado caindo aí 7%. Essa semana sim, finalmente pede um ajuste de stop. O mercado corrigiu, deu aqui o sinal do ajuste de stop dentro da minha carteira. Então, ajusto o meu stop para a mínima dos R$ 17,35. O NIP, pessoal, o NIP foi um destaque essa semana, subindo aí 6,36%. Mas, finalmente, um ativo comprado que está evoluindo, né? O NIP mostrando bastante força nesse momento. Eu tive stop em Sequoia, como adiantado com vocês, aqui o stop gain, né? Uma posição lucrativa, que veio lá desde os seus R$20 em Sequoia, aí um lucro de praticamente 28%, tá? Posição encerrada em Sequoia. Banco Inter ainda lateral, eu vejo aí o Banco Inter mostrando ainda bastante força, semana chegou a violar a máxima lá, mas não rompe, tá? Então vamos aguardar para ver se o mercado rompe agora esta região dos R$ 56,63. VEG, nós falamos semana passada de VEG, o mercado até mostrou alguma força e eu vejo eu tô muito autista com VEG. Eu tô muito autista com VEG. Esta zona de resistência e suporte eu vejo como uma zona bem relevante para a VEG. Eu ficaria, se eu não tivesse nenhuma posição, atento à VEG, caso o mercado venha ultrapassar esta região dos R$ 74,00 aí e 35 centavos, tá, pessoal? Vejo bem bacana aí o cenário de VEG neste momento. Eternit, né? Eternit aí mostrando muita força. O mercado chegou a corrigir forte essa semana e deixa aí um sinal, um inside bar dentro de Eternit, tá? Um inside bar que dá um sinal aí bem bacana para uma possível compra. Nós temos Eternit se sustentando acima da zona de rompimento aqui dos R$ 17,64, fazendo um inside bar. O grande problema de Eternit é que ela está muito próxima ao seu topo histórico, nos R$ 22,00. Cara, eu vejo esse ativo também muito bacana, muito belo para uma possível compra. Já tenho ele em carteira desde os R$ 6,00, mas essa zona eu acho que é uma zona relevante. Eu vejo que o papel ainda vai patinar ainda por algum tempo aqui nesse range aí dos 22, 20, 21 reais. Então, eu não me animaria muito para compras nesse momento, até porque eu já tenho uma posição em Eternit, né? Mas caso eu não tivesse, eu esperaria o mercado ultrapassar aí os R$ 22,32, tá? Magazine Luiza, pessoal, falamos bastante de Magazine Luiza semana passada, eu falei que era uma situação em que o mercado tinha desenhado um cenário mais baixista para a Magazine Luiza, mas que a gente poderia ficar atento aí, talvez, se o mercado demonstrasse algum apetite em cima da média de 50 períodos e nada, né, pessoal? O mercado, mais uma semana de queda, 10% de queda, porradaria em Magazine Luiza, 10% de queda, uma bela queda, tá? Nós temos aí o mercado ainda se segurando aqui na zona dos R$ 17,60, o último suporte decente dentro desse ativo. Não se sinta espantado se Magazine perder esta região, o mercado venha buscar esta região aqui dos R$ 7,49, que talvez aí, poderíamos até falar aqui da região dos R$ 14,60, que foi o topo rompido aqui, né? Poderia ser uma zona aí próxima de suporte, tá? Vamos ver se o mercado aí mostra força na semana que vem para alguma força de compra aqui nesse ponto, né? Eu não fiz o meu stop em Magazine Luiza.
Eu esperei esta semana e como ele iria se comportar dentro dessa região, como eu comentei com vocês, os 21, achava sim que o mercado iria se segurar aqui pelo menos por um momento na região dos R$ 21, e não, né? Eu errei tremendamente, né? Mas Magazine Luiza é um ativo que eu venho carregando há muito tempo, pessoal. E dentro de uma tendência de alta, a gente deve sempre dar uma chance para esse ativo tentar surpreender a gente de uma forma ou outra, né? Esta tentativa custa caro, né? O mercado não respeita que é a zona de stop. Eu vou colocar o meu stop aqui agora na mínima do candle da semana que vem. Vamos ver se o mercado respeita, né, essa região aqui e volta para a tendência de alta. Eu acho difícil, eu vejo o papel perdendo força numa situação mais delicada em Magazine Luiza. Só explicando, eu saí um pouco como eu fiz esse tipo de stop. É importante para vocês que estão aí aprendendo, né, de uma certa forma, entender como isso é feito, pessoal. Até antes do crash, eu conduzia as minhas operações mais longas por essa média que vocês estão vendo aqui, média de 50 períodos. E ela, principalmente alguns ativos como Magazine Luiza, foi uma média aí excelente, né? Olhem como esta média proporcionou estar dentro desse trade por tanto tempo, né? Tendo essa valorização expressiva dentro do ativo. No crash, nós não tivemos o mercado fechando, superando a mínima quando ele fecha abaixo da média, né? Aqui o mercado fechou acima da média e depois abriu naquele gap do crash, né? Mas mesmo assim o mercado não veio a perder essa mínima marcada aqui nos R$ 6,12 lá naquele crash, né? Então o mercado aqui fez um teste. Agora nós temos novamente outro teste, né, pessoal? Temos novamente outro teste. Eu, após o crash, mudei o meu setup, a forma como estopar as posições, mas Magazine Luiza é uma posição muito antiga que ainda tinha a característica do setup anterior, né? Então eu resolvi conduzir este ativo como foi feito lá no meu plano de trade quando eu comprei as posições em Magazine Luiza. Mas sim, vamos ver como o mercado se comporta na próxima semana. Caso o mercado venha a cair, a superar essa mínima, o stop será acionado em Magazine Luiza, tá? E aí será a minha mais longa posição nesse momento a ser estopada em Magazine, e aí a Receita vai ficar felizona, né, com relação ao imposto dessa posição a ser pago, mas faz parte do mercado, vamos ver o que acontece. Dentro desses ativos é isso, atualizando aqui via varejo, ela segue aí a minha venda aberta, a única venda aberta nesse momento, sem ajuste de stops nesse momento. Eu ajustei o stop para cá, então é uma posição que não oferece teoricamente mais risco, né? A não ser que o mercado abra com um gap de 50% de alta na semana que vem, mas em situações normais, este é um ativo que não oferece mais risco neste momento. E agora vamos sim para os destaques, né? Demorou, mas chegou, né? Falando, pessoal, dos destaques, eu não tenho muita coisa não para falar com vocês. Acho que eu vou falar desta bizarrice que aconteceu esta semana em Lupatec, né? Olhem o ativo subindo esta semana cerca de 134%, né? Que porrada, né? Era um mico, né? Mas chama atenção essa movimentação. Belíssima valorização em Lupatec. Nada a ser feito aqui, serve apenas como uma observação para vocês, tá? Agora sim, né? Falando de um ativo que sim chama atenção para a semana que vem, a FESA, né? FESA, que nesta perna de impulso que vocês estão vendo aqui, até aqui, fez uma valorização de nada mais nada menos que 84%. Após isso, nós temos essa semana um candlezinho de correção, que é esse candle bem ralé, que vocês estão vendo aqui. E aqui vale a pena, talvez, buscar um setup muito conhecido, que é o setup da barra única a ser ignorada. Então nós temos aí o mercado, caso ele ultrapasse os R$ 32,19, geraria uma compra em FESA, tá, pessoal? Fora isso, o que eu vejo como destaque ainda essa semana é a PetroRio, que nós já falamos. Aí o ponto, ao meu ver, seria os R$ 111,15. Essa daqui que era a 3R Petroleum, né, não acionou, muito pelo contrário, o mercado perde a mínima do stop que nós havíamos colocado aqui, né? Então, desconfigurando também aquele
setup de compra. Nós temos esta ação, que é a GE, né, pessoal? A GE ainda segue dentro dessa correção, chama atenção também para o possível ponto de compra nos R$ 84,16. Esta foi uma posição que nós falamos e andou, né? Que é a ARMT34, né? Uma siderúrgica, a maior siderúrgica, uma das maiores aí do mundo, né? Mercado essa semana subindo aí 7,72, essa já se foi. Temos este ativo ainda lateral, que é a FCXO34, que é a Freeport, né? Consolidando, mas vejo ainda com um cenário bem positivo esse ativo. A própria US Steel, né? Apesar de ter perdido a mínima da semana passada, ainda segue lateralizada. Ponto de start seria nos R$ 137,04. Vai ter praticamente aqui só BDRs, pessoal. GoPro. GoPro é um ativo que vem chamando a minha atenção. É um ativo que não tem muita liquidez, quase nada de liquidez dentro da BDR. Então, para quem investe fora, eu observaria o ativo cotado em dólares, tá? É um ativo que vem aí numa recuperação. O seu topo foi lá nos $93. O mercado agora cotado em $13, né? Então, ativo aí que dentro dessa simetria ainda tem um espaço bem relevante aí para novas altas. Se nós observarmos aqui o GoPro, ela rompeu essa zona de resistência e essa semana nós temos o pullback, né? Vale a pena observar aí esse ativo caso o mercado tenha força para romper os $13,97. Próximo ativo da lista que também tem uma liquidez muito baixa, mas chama atenção, é a COT34, né? COT34 também é um ativo que, se caso ultrapasse os R$26, aqui voltamos para o BDR, R$26,81, chama bastante atenção também. Mais um, aí a Ford, né, pessoal? A Ford, conhecida Ford de todos, vem numa forte valorização. Nós temos uma correção bem estreita, né? Uma correção aí de 13%, 2 semanas de queda. Setup aí, o ativo bem próximo do teste da média de 10 períodos. Vale a pena também, ao meu ver, observar caso o mercado venha a romper os R$ 76,39. E é isso, né? Tivemos essa semana também o mercado lateral. Eu estou observando este ponto dos R$21, abaixo dos R$21 aqui, para uma possível venda em lojas americanas. E, por último, falar aí dos grandes destaques que também ocorreram nessa semana. A valorização de Carrefour, né? Carrefour subindo 15% dentro desse gráfico maluco, horrível, né? Olha, parece um eletrocardiograma, né? O mercado aqui todo desengonçado, né? Nada a ser feito dentro de Carrefour. Centauro, nós falamos de Centauro semana passada, essa semana faz uma alta de 7%. Ao meu ver, a princípio testa a média de 50 períodos, ainda dentro de uma tendência de baixa. E por último, Smiles, né, que era um dos papéis que nós chamamos a atenção já há algumas semanas, dentro daquele trade dos ativos voltando à normalidade. Smiles aí tem ainda um longo ponto para voltar, né, pelo menos aos R$37. Essa semana rompe com uma alta de 10%. Interessante esse movimento aí também de Smiles, né, rompendo aqui com volume, olha o volume aqui embaixo, né, o OBV ultrapassando a zona do último topo, né, que foi marcado aqui. Também está bem interessante aí Smiles nesta semana que passou, tá, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Eu achei que o vídeo ia ficar hoje de 20, 30 minutos, mas ficou de 1 hora, né? Enfim, mas acho que deu para trazer coisas importantes para vocês, alicerces, não só de coisas que são temporais, né? Que a gente fala aqui, muda semana que vem, mas coisas que vocês podem levar aí para toda a vida de investidor de vocês, tá? Eu fico por aqui, eu desejo para vocês saúde, se cuidem essa semana que vem, tá? E bons trades, bons investimentos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!